Ah, pois é, eu fui ver também ao filme, não é? E, oh, fique tranquilo, esse canal aqui tá ficando muito eclético, né? Talvez você não pudesse esperar por um tema como esse aqui, mas vai fazer sentido, vai fazer sentido. E eu vou tentar não fazer nenhum tipo de spoiler aqui, antecipar nada que estrague o seu prazer de ver o filme caso você ainda não tenha visto, né? Mas olha só, a primeira coisa que eu queria comentar do ponto de vista da arte mesmo, eu acho fantástico você ver uma atuação como essa, né, desse ator, do Joaquim Fênix, nesse filme. É um personagem super interessante, realmente, do ponto de vista artístico mesmo, estético. Personagem extremamente relevante e o Joaquim Fênix fez uma atuação que, a meu ver, é realmente fenomenal, é fantástica. O modo como se constrói essa personagem e o trabalho que ele tem de corpo, de entrega, uma coisa realmente incrível mesmo. Eu fiquei fascinado com o trabalho de ator mesmo, né, que ele fez nesse papel. E isso foi uma parte fundamental, assim, fantástica do filme. E também feliz por ver que um filme que é capaz de produzir tantas reflexões do ponto de vista para além, né, da estética do filme, mas o papel que a arte tem também, que é fazer aí provocar uma reflexão social, e eu acho que o filme ele faz isso, né? E aí, daí a minha ideia de fazer esse comentário aqui a respeito do filme, né? Numa análise mais sociológica. Eu fico aqui à noite, né? Agora já estamos aí na madrugada, e nesse horário eu sempre fico fazendo as minhas leituras, as minhas reflexões. Então acho que é interessante compartilhar algumas coisas com vocês aí dos pensamentos que me vieram à mente, analisando e olhando um pouquinho para esse roteiro, para a história e para o significado desse personagem. E faz sentido, inclusive, à luz de uma reflexão jurídica, porque o direito ele faz aí ele tem uma preocupação constante, uma preocupação sociológica, né? Porque o objeto do direito, se você for pensar em última análise, é fazer uma ordem, provocar uma ordem social, trabalhar com um ordenamento de maneira que a gente tem sempre uma interação entre o indivíduo e a sociedade. E esse filme, né, esse filme ele trabalha essa questão de uma maneira bem interessante. Você tem na personagem alguém que está desconectado de uma sociedade que, por sua vez, é uma sociedade um tanto quanto caótica, em desordem. E por isso que isso é interessante a gente olhar do ponto de vista de um ordenamento, né? Quando a gente fala em direito, a gente pensa em ordenamento jurídico. Então é interessante a gente pensar que existe sempre essa tensão entre o homem e o mundo, entre o homem e a sociedade, e que o direito ele tenta harmonizar essa relação de subjetividade e de alteridade o tempo todo, né? Impondo às vezes limites a essa alteridade para que não invada uma esfera individual e ao mesmo tempo ensinando os indivíduos que eles precisam se integrar a esse meio social. E quando e veja que é uma questão muito difícil, né? Porque se você pensar na quantidade de egos que existem no mundo, você vai ver que é muito difícil a gente ter essa harmonia social que o ordenamento procura proporcionar. Mas veja bem, o Coringa, ele é um personagem emblemático na medida em que ele se encontra, como eu falei, desgarrado, né, à margem de toda a lógica da sociedade que o cerca. Eu tenho visto algumas reflexões sendo feitas sobre isso que me parece que ainda não atingiram
o ponto fundamental de reflexão que esse filme proporciona. Tenho visto algumas análises russonianas a respeito do filme, no sentido lá do quanto o homem ele é influenciado e quanto que a sociedade pode corromper um indivíduo, né? Esse é o pensamento do Rousseau, né? Aquele pensamento do bom selvagem, de que o homem é bom por natureza e a sociedade o corrompe. Então, nesse sentido, se você entende o personagem, né, o Coringa, como sendo alguém que de fato vive sendo uma vítima dessa sociedade que o cerca, isso aparece algumas vezes durante o roteiro, maltratado por uma sociedade, e uma sociedade que inclusive, além de lhe impor a margem de tudo, ainda lhe coloca nas mãos a arma para que ele possa então, em algum momento de delírio, entender que ele tem existência e que ele pode reagir a um sistema que lhe é particularmente cruel. Agora, eu acho que essa não é a reflexão melhor, né? Eu acredito que a gente pode olhar isso, em primeiro lugar, né? Para que você faça qualquer análise sobre esse filme e sobre esta personagem, você precisa entender que existe ali uma psicose, né? O tema central é a psicose e é a patologia. A patologia é verdadeira, a doença de que esse personagem é acometido, e que essa patologia ela transcende a esfera do indivíduo e ela se torna um símbolo de uma patologia social. E você vai perceber isso ao longo do desenrolar da trama. Então ele transcende e se torna então um símbolo de uma patologia social. E nesse sentido, acho que vale a pena a gente pensar na sociedade moderna, no transcorrer da sociedade moderna. Porque esta sociedade moderna ela cria uma lógica de insensibilidade para com todos aqueles que não conseguem se adequar a essa engrenagem. Então, se a gente pensar no ritmo, na intensidade da vida moderna desde o início das revoluções industriais, desde o momento em que o vapor começou a colocar mais ritmo à vida, e isso vai se desenvolvendo numa segunda revolução, numa terceira revolução, criando uma sociedade de um ritmo frenético e geralmente insensível a todas as pessoas que não são capazes de se articular nesse meio, que não são capazes de se adequar a essa lógica, a esse ritmo frenético que as sociedades modernas elas proporcionam. Então, veja que a integração entre o indivíduo e o seu meio é fundamental para que exista uma ordem social, para que ela se mantenha. E aí eu acho que talvez podemos usar até, em vez de Rousseau, uma análise um pouco mais, numa lógica um pouco mais moderna, usando, por exemplo, o pensamento do Durkheim, né, do Émile Durkheim, que tinha uma preocupação, você percebe no trabalho que ele faz em relação ao suicídio, por exemplo, né? Ele estuda o suicídio como um fato social, e nesse estudo do suicídio ele constata, né, de forma muito clara que existe um problema que está no indivíduo, mas que ele é potencializado pelo meio. Então essa integração ela existe sempre. E note que no suicídio, né, no estudo do suicídio do Durkheim, ele faz uma constatação de que isso pode acontecer fundamentalmente por uma sociedade em desarmonia com o indivíduo. Então você tem lá, por exemplo, a figura da anomia, que é uma sociedade com ausência de regras, de normas, ou seja, um tanto quanto caótica, ou às vezes pela patologia, que é o mau funcionamento das instituições. Então ele percebe que esses fatores, o mundo em desordem, ausência de regras e normas, ausência de referências, ou as instituições que funcionam de maneira ruim,
e provocam, portanto, também uma desordem social, potencializam as mazelas que estão dentro dos indivíduos. Então, o Coringa, na medida em que ele reage a essa sociedade e reage de forma violenta, aliás, a violência é um tema também aí presente, e se você for sensível, preste atenção a isso, porque o filme traz uma carga de violência, né? Quando ele coloca para fora de si toda aquela angústia para afirmar a sua própria existência. Então, no caso do Coringa, né, da personagem, em vez de ele caminhar para aquilo que seria um suicídio, né, o suicídio egoísta, talvez, pensando na obra do Durkheim, o suicídio egoísta, que é eu me sinto tão desconectado dessa sociedade e o grupo me impõe um isolamento tal que isso se torna uma coisa insuportável. Ou no suicídio anômico também, que é a representação dessa desordem social ou dos saltos de desordem social que leva as pessoas a ficarem perplexas e isso eleva ao suicídio. Mas no caso da personagem do Coringa, ele reage a isso de uma maneira violenta. Então isso nos leva a pensar também que quando as instituições elas falham, quando as instituições vão mal, quando existe uma tal sensação de desordem, isso pode, ao menos, potencializar mazelas individuais e a patologia que é individual, ela se transformaria em patologia social. Então, é isso. Agora, perceba que existe um reverso de tudo isso quando nós entendemos que o Coringa é em si mesmo um doente patológico. E aí, isso me parece muito interessante também, porque tem a reação, tem a questão aí um pouco mais russoniana mesmo, um pouco mais marxista até, porque existe ali o tema da divisão de classes, e a classe oprimida reage contra a figura daqueles que o oprimem, a figura dos ricos e poderosos. Só que lembrem-se de que isso no filme é visto do ponto de vista de um ser doente. Então, eu acredito que a verdadeira reflexão que existe aí é que você tem uma massa de pessoas que, por ausência de referência, eles se apegam à figura de um justiceiro que vai resolver o problema da sociedade por meio da revolução. Então, e esta revolução é categorizada como, a meu ver, categorizada como uma patologia das instituições, a patologia do indivíduo e a patologia das lutas de classes que não se harmonizam. Então, é bastante coisa para pensar, né? É bastante interessante tudo isso. Então, para mim, o ponto central aí é que não vejo ali o que muitos estão vendo, que é algo que está fundamentalmente voltado para uma questão da divisão de classes. Não, para mim, o que está posto ali é uma sociedade em desordem, uma sociedade em que os indivíduos não se integram, não encontram o seu lugar, e às vezes existe uma reação desproporcional por meio de uma revolução justiceira, e aí sim, dos oprimidos contra aqueles que são os opressores. Mas é fundamental a gente entender que isso não é, pelo menos no filme não é retratado como um caminho para a solução, mas ele representa uma massa de pessoas sem alternativa e que encontram nessa patologia a sua razão de existência. É isso. Bem filosófico ficou isso aqui, né? Bem filosófico mesmo, mas faz sentido e espero que contribua um pouco para a sua reflexão também. A arte imitando a vida e a vida imitando a arte. E nós temos que tomar cuidado das nossas instituições, temos que cuidar delas e cuidar essencialmente do ser humano. Acho que essa é a grande mensagem. Um grande abraço, meus amigos. Até a próxima. Tchau, tchau.